Ele é o melhor jogador do mundo, que já derrotou 3 deuses em seus próprios jogos, além de carregar o poder da imortalidade. Agora, a deusa mais poderosa pede por sua ajuda por algum motivo. Essa deusa foi descoberta congelada. Ela dormiu por 3.000 anos, e a primeira coisa que pediu quando acordou foi: me tragam o melhor jogador de seu tempo. Nome do anime: Gods Games We Play, Episódio 1, Primeiro Jogador, o jogo dos deuses que jogamos. Estamos em Ruin, a cidade Sacramento. Um cara mal vestido é o apresentador do jogo de hoje. Ele é um streamer, o que significa que esse é o futuro da Twitch. A humanidade está desafiando 3 deuses hoje. Enquanto isso, o Prota chega na cidade. Ele está disfarçado de nerd para não chamar atenção. O Prota está surpreso. Em 6 meses, as coisas mudaram bastante. Ele olha para o jogo dos deuses, vendo que tem 3 telas. E nos 3 jogos, a humanidade está levando uma surra. No final, o seu disfarce não adiantou de nada. Toda a cidade o reconhece e o chamam de Fei. Ele é uma lenda viva. Ao chegar no escritório da Corte Arcana, ele se depara com a gerente Miranda. Ela tira a onda dele, pois Fei saiu há 6 meses da cidade em busca de uma garota, a mulher de cabelos vermelhos que ensinou para ele tudo sobre os jogos, mas acabou encontrando a garota errada. A gerente vai levá-lo até a mulher que pediu para encontrar o melhor jogador. É uma deusa em forma de garota de cabelos vermelhos. No passado, ela participou do esconde-esconde dos deuses, mas acabou pegando no sono por 3.000 anos, sendo congelada quando a Era do Gelo chegou. Ela é a deusa do fogo em forma do Avatar Dragão. A deusa disse que perdeu parte dos seus poderes, se tornando uma ex-deusa. Mesmo assim, ela continua muito poderosa. Se ficar irritada, seria o fim dessa cidade. O próprio mundo viraria cinzas em questão de segundos. Sua missão é ficar de olho e obter informações dessa deusa. Até hoje, a humanidade não sabe por qual motivo esses deuses misteriosos desceram a esse mundo. Essa é a chance perfeita para eles descobrirem. Porém, um deus é tão poderoso que pode destruir um humano normal no estalar de dedo. É por isso que nosso protagonista é o cara perfeito para esse trabalho, pois Fei recebeu o Arise da imortalidade. Mesmo assim, a gerente pede que ele tome cuidado para não irritá-la. A sala da deusa é cheia de jogos. A gerente também vai lhe entregar uma cópia barata do Uno, para que Fei jogue com ela. Fei pega 2 dados no chão. Ele escolhe o número 4 e o 6, arremessando os dados. Eles caem justamente aonde ele queria. Fei ensina esse truque para a gerente. Coloque o número que quer na posição correta e jogue os dados com a força correta. Eles sempre vão cair no número certo. Esse cara deve ficar rico só nos cassinos. A deusa Leoleixe aparece. Na mesma hora, o nosso prota vê a semelhança entre ela e a garota de cabelos vermelhos que ele tanto procura. A gerente deixa os dois sozinhos. A deusa já vem voando e o desafia para um jogo de apresentação. Nesse jogo, ela prepara várias cartas para eles se conhecerem melhor: nome, idade, cidade natal, hobbies, entre outros. Esse será o jogo da memória de apresentação. Seria bem parecido com um baralho, mas ao invés de fazer pares de números, eles devem fazer pares com temas de apresentação. Por exemplo, se ela pegar 2 pares com cidade natal, Fei deve responder com sinceridade qual é a sua cidade natal. Ela começa a embaralhar, mas nosso prota tem o cérebro supremo para jogos. Ele rapidamente decora a posição das 2 cartas que ela mostrou. Fei fala que já faz isso sem querer, é como se fosse um tipo de hábito. A pessoa que lhe ensinou no passado treinou muito bem a sua memória. A deusa gosta cada vez mais dele e o admira por fazer tudo de forma justa. Muitos humanos usam um tipo de trapaça da memória quando jogam contra os deuses. Para dificultar as coisas para ele, a deusa estala os dedos e dá uma ordem para as cartas flutuem e comecem a girar, e assim elas obedecem. Agora nem mesmo a deusa sabe a ordem das cartas. Para deixar as coisas ainda mais difíceis, em um jogo de memória comum, quando você consegue um par, é a sua vez de jogar novamente. Porém, ela adiciona a regra do turno único. Sua nova regra, totalmente original, diz que o jogador deve passar a vez quando completar o seu par. Isso só deixa o prota mais animado para esse jogo, assim como a deusa. Agora sim, a partida começa. No primeiro turno, Fei não consegue um par, somente cidade natal combinado com o tipo sanguíneo. Ele pergunta se deuses têm sangue, e a deusa responde sua dúvida: claro que sim, e ele é mais quente do que a lava. Se cair uma gota, o prédio inteiro vai derreter. A deusa também não entende o conceito de roupas íntimas. Fei estava se distraindo com isso, e a deusa não quer que isso aconteça, então ela tenta se tampar no sofá enquanto escolhe as suas cartas. Ela também não consegue um par,
par, mas uma das cartas é o outro par da cidade natal. Para testar sua inteligência, a deusa pergunta se ele consegue encontrar os dois pares da carta cidade natal. Ele tem o poder do protagonismo, então é claro que ele se lembra. Como consegue completar seu par, agora ela deve responder com sinceridade sobre a sua cidade natal. A deusa fala que não tem nada demais, ela nasceu no Elementos, o playground dos deuses. Os humanos chamam de reino espiritual superior, e é lá que vivem todos os deuses. Para um humano entrar, ele deve usar uma porta especial. Fei já sabia disso. Ele usava muito essa porta 6 meses atrás. A gerente Miranda assiste tudo, enquanto nos conta que os deuses são sedentos por jogos. Eles estavam entediados, então deram Arises, um poder especial para os humanos, para que pudessem desafiá-los em seus próprios jogos. Ao receber um Arise, o humano se torna um apóstolo, e o apóstolo pode e deverá desafiar um deus em uma batalha de sabedoria com poderes sobre-humanos ou magia. Esses jogos acontecem dentro de uma dimensão chamada Elementos. Seu prêmio por participar é poder usar seu Arise no mundo real também. Esse poder é essencial para descobrirem novas partes do planeta Terra, já que nessa história os humanos vivem em 7% do planeta. 93% do mundo ainda não foi explorado. Imagina que só existisse o Brasil no mundo. Sim, eu sei, seria o fim de toda a humanidade. Alguém tem um pedacinho de picanha, meu companheiro? Quer dizer, foi mal pela referência política aí. No jogo dos deuses, o apóstolo perde o direito de participar novamente quando perde 3 vezes, mas zera o jogo quando vence 10 vezes. A humanidade recebeu essa tarefa, ou seja, alguém precisa zerar esse jogo. Até hoje muitos tentaram, mas todos falharam. A gerente acredita que Fei, o nosso prota, seja aquele que vai zerar esse jogo de uma vez por todas. Parece feio quando eu falo, né? Mas não é feio, o nome dele é Fei, tá? O grande prêmio para quem zerar é a celebração, mas como ninguém conseguiu, até hoje a humanidade não sabe o que é. De volta ao jogo, a deusa consegue outro par, 2 cartas de nome, então pergunta o seu nome. Ele diz que é Fei Tel Filhos. O jogo continua e Fei junta várias cartas, mas não consegue a que ele queria. No turno da deusa, ela pega a carta coringa desse baralho, 2 cartas em branco, ou seja, ela pode perguntar o que quiser. Nesse momento, a deusa já tinha ganhado esse jogo. Com olhos ameaçadores, parecendo um dragão de fogo, a deusa pergunta qual é o verdadeiro objetivo de Fei ao tentar se aproximar dela. Responda de forma sincera, sem mentiras. Fei se lembra do que a mulher de cabelos vermelhos lhe ensinou. Se tiver alguém para jogar, todo jogo pode ser divertido. Ele responde na lata. Seu objetivo é ficar de olho nela. A gerente se preocupa. A chance da cidade virar cinzas é muito grande. Fei até fala que a gerente Miranda quer saber quem é ela de verdade e qual é o seu objetivo. Foi uma grande aposta, mas deu certo. Por responder sinceramente, a ira da deusa diminuiu. Só fez ela gostar ainda mais dele. A partir de hoje, ele pode chamá-la de Lesha. A deusa percebeu que ele só juntou cartas bobas. Desde o começo, Fei estava se segurando. Ele não queria ganhar. Desculpinha do anime, viu? Pra dizer que o prota é invencível e nunca perde. Essas coisas, tô de olho em vocês, ô produtor. Lesha só ficou curiosa com uma coisa. Seu objetivo também era conseguir a carta em branco. Mas o que o prota iria lhe perguntar caso pegasse ela primeiro? Lesha vai responder dependendo da pergunta, é claro. Fei quer saber 2 coisas. Por que escolheu ele e por que Lesha ficou aqui no planeta Terra ao invés de voltar para Elemento, a terra dos deuses. A deusa segura sua mão, revelando a marca do único iniciante que conseguiu 3 vitórias seguidas contra os deuses. Fei pode não aceitar, mas no momento ele é sim o melhor jogador desse mundo. Lesha decidiu zerar o jogo dos deuses ao lado de Fei. Sua história é a seguinte: ela veio para a Terra querendo brincar com os humanos, mas só dá para descer de elementos até a Terra, não dá mais para voltar. Por isso ela não consegue retornar a ser uma deusa completa. Foi um acidente, mas não tem problema. Lesha diz que ele só precisou ganhar 10 vezes, e então ela poderá voltar a ser uma deusa. Isso pega muito o interesse de Fei. A garota sabia qual era o prêmio da grande celebração. Lesha fala que a teoria dos humanos estava quase correta. Os deuses vão realizar um desejo, qualquer desejo que o vencedor pedir, mas não era só um como eles acreditavam. O vencedor poderá pedir 100, 1000 ou quantos desejos ele quiser. Os deuses vão realizar. Ela então pega seu braço e teleporta os dois para o portão divino no centro de mergulho. Lesha não consegue mais esperar.
ela esteve 3.000 anos esperando por Fei. O jogo dos deuses começa agora. Ao atravessarem o portal, o deus da terra destrói um prédio, causando uma grande destruição. Isso faz com que vários pedaços se espalhem e caiam sobre os participantes, e todos usam os seus Arises para se defender. Lesha acha estranho como Fei não estava usando seu poder para sua proteção. Ele explica que seu Arise é o poder da Fênix imortal. Nesse momento, uma rocha gigante cai sobre a garota. Fei se preocupa, mas a garota destrói com um único soco bem fraquinho. Ele então se lembra que estava lidando com uma garota deusa. Ela não consegue usar 100% de sua força, mas achou fofo o Mano ter se preocupado com ela. A história então volta 10 minutos no passado para nos explicar como funciona esse jogo. Fei e Lesha chegam no Elementos. O cara acha que isso parece um pouco com a cidade normal, e a garota deduz como uma Sherlock Holmes que isso deve ter algo a ver com a vontade de Deus que vai comandar esse jogo. Mesmo assim, ela não tem certeza, pois já faz 3.000 anos e não conhece todos os deuses. Logo, os dois conhecem os outros participantes, e Fei cumprimenta sua conhecida, uma garota chamada Asta. Isso me dá até tremedeiras, me lembrou do Asta de Black Clover. Ele explica que acaba de voltar, e já botaram ele para trabalhar igual uma mula, nesse reino dos deuses. Lesha também se apresenta, deixando eles assustados, pois reconhecem ela como a antiga deusa. Ela explica que vai entrar nesse jogo, porém está do lado dos humanos. Foi aí que apareceu o pequeno anjo de anime de terror. Seu nome é Mip, ele mora no território do deus Titã. Saudades, Attack on Titan. Ele então conta que já deu a hora do jogo começar, e esses serão todos os apóstolos participantes, completando 18 participantes. Um deles começa a live da Twitch, quer dizer, a gravação, assim transmitindo para o mundo inteiro. Miranda assiste tudo, ela está contando com Fei para que leve a humanidade para a vitória durante essa missão. Mip dará as instruções do jogo, porém um homem se lembra que o deus Titã adora jogos de batalha. Uma garota analisa os jogos passados contra aquele deus, percebendo que com o número de participantes atual, a chance de vitória seria de 14%. Além de que durante um jogo de luta, as suas chances aumentariam, já que eles têm o poder da deusa Lesha ao seu lado. Porém, o anjinho do mal assustador avisa que Deus está cansado de batalhas tediantes. Então o jogo dessa vez será um pega-pega dos deuses. Nenhum dos participantes tinha ouvido falar daquele jogo antes. Fei pergunta se esse seria um pega-pega comum, só que dentro dessa área cheia de prédios. Mip confirma que sim, além de que não é permitido sair da área que estiver coberta pela luz. Mas diferente de um pega-pega normal, eles podem perder mesmo sem serem pegos. Mip então terminou de explicar as regras desse jogo, sem revelar de que outro jeito eles perderiam e sem contar qual era a condição de vitória. A pior parte é que eles teriam 5 minutos para correr, mas o deus Titã fica entediado, então o jogo começa na mesma hora. De volta ao presente, os participantes tentam fugir a todo custo, mas o gigantão não é só gigante, ele é rápido também. Eles então se dividem em grupos e tentam se esconder na sombra dos prédios. 4 jogadores ficaram no grupo de Fei e Lesha. Isso incluía Asta, a loirinha. Fei sugere que todos se escondam dentro dos prédios e não ao redor. Mesmo sendo um pega-pega, eles não sabem a condição de vitória, ou seja, a melhor tática no momento seria eles se esconderem. Asta achou uma ótima ideia, mas quando foi em direção a um prédio, Fei pede que ela volte e fique junto do grupo. Se separar é uma péssima ideia, já que o deus é gigante e tem um campo de visão muito maior sobre eles. Foi nessa hora que o Titã apareceu e a garota não teve tempo nem de pensar. Acaba levando uma pisada do Titã. Todos pensam que ela estava fora do jogo, mas algo fora do comum aconteceu. Esta continuou dentro de elementos e seu corpo ficou vermelho. Logo em seguida, Asta começa a lançar magia de vento contra seu próprio grupo. Ela explica que não consegue controlar e a magia foi ativada sozinha. Fei, o nosso Sherlock Holmes, percebe na hora que os jogadores eliminados pelo deus se tornam o seu aliado, sendo essa uma das regras que o anjinho do mal não contou pra ninguém. Asta manda todos fugirem antes que seja tarde, mas antes disso acabou acertando 3 jogadores. Eles ficaram enfileirados próximos de uma parede. O Titã aproveitou para dar uma pisada em somente um deles. Ele ficou vermelho, mas algo estranho acontece. Os 2 jogadores ao seu lado também ficaram vermelhos, mesmo não tendo levado a pisada gigante. Fei e Lesha estavam em desvantagem, então saíram correndo para um local seguro. O Titã persegue eles, mas do nada
mudou de ideia e voltou para trás. Asta continua perseguindo eles, e enquanto Fei fugia, ele percebeu que o jogo virou muito rápido pro lado do Titã. Tava 7-1, quer dizer, 14 contra 1, e agora tinha 14 contra 5. E se todo mundo for derrotado, serão 17 no time gigantão contra eles dois. Fei também percebeu que só metade do corpo de Asta estava vermelho, quer dizer que ela ainda estava dentro do jogo. Bastou um olhar para Lesha entender o que o parceiro estava pensando. Os dois aceleram para se esconderem de Asta e atacaram a garota com o jutsu do latão de lixo, tampando sua visão e seu corpo, impedindo assim o lançamento de sua magia de vento. Depois, Lesha tocou em Asta, o que fez o seu corpo voltar ao normal, assim como Fei tinha previsto. Era possível trazer alguém de volta para o time dos humanos. O Titã sentiu que eles descobriram a segunda regra e voltou a persegui-los, pois eram a maior ameaça. Fei pede que Asta se esconda, assim só ficariam duas pessoas de novo, ele e Lesha. Ficaria mais fácil fugirem do deus com um número menor de pessoas. Lesha fala que eles precisam parar de fugir e descobrir qual era a condição de vitória. Fei lembra a garota que o anjinho do mal tinha falado que eles poderiam perder mesmo sem serem acertados. A única escolha era descobrir como vencer o mais rápido possível. Os dois pensavam igual e isso agradou a deusa Lesha, pois poucos levam um jogo a sério como ele. O humano confirma e diz que um bom jogo sempre lhe deixa emocionado. Lesha fala que tudo fica mais divertido quando os deuses levam a sério o jogo dos deuses. Isso fez Fei lembrar novamente da garota de cabelos vermelhos do seu passado. Ela dizia a mesma coisa: jogos devem ser divertidos. Porém, mesmo sendo um jogo emocionante, eles só poderiam ter um ainda melhor quando descobrissem o segredo por trás desse e saíssem vitoriosos dessa situação. Eles continuam fugindo, mas acabam cercados pelos outros 15 jogadores, que acabaram sendo derrotados. Ou seja, o time dos humanos só tinha 3 pessoas: Fei, Lesha e Asta. O placar estava 3 contra 16, se eles contarem com o Titã gigantão. Logo, os dois fugiram para dentro de outro prédio e Lesha destrói a ligação que conectava os dois prédios. Assim, os seus aliados não iriam segui-los, fazendo eles ganharem algum tempo para pensar. O Titã gigante estava chegando e eles ainda não tinham descobrido como vencer essa partida. Foi nesses poucos segundos que Fei descobriu o segredo por trás desse pega-pega. Ele ficou tão satisfeito e chegou tão perto de Lesha que eu achei que ia rolar um romance aqui. Fei fala que tudo que eles deveriam fazer era trocar os jogadores para seu lado novamente. Esse jogo era uma mistura de pega-pega, esconde-esconde e mais um jogo que ele nem precisou falar, porque Lesha entendeu suas palavras no mesmo segundo. Agora eles sabiam como vencer, então os dois se separam. Lesha tinha que atrair os outros participantes para fora do prédio, enquanto Fei subia até o terraço. Ao mesmo tempo que o plano continuava, o gigantão destruía todos os prédios em sua volta, e Fei percebeu que ele estava prestes a dar o checkmate nesse jogo, mas sabe que ainda dá tempo de vencer se o plano funcionar. Fei chegou no terraço e o Titã terminou sua destruição. Ele foi em direção ao último prédio, e para finalizar esse jogo com suas próprias mãos, ele acerta Fei bem em cheio com um soco. Vendo sua derrota, todos os jogadores lamentaram, dizendo que estava tudo perdido. Mas para surpresa de todos, o Prota continua na mesma equipe, pois seu Arise da imortalidade também se chama o favorito dos deuses, o que permitiu que ele escapasse da regra escondida do jogo. Mesmo assim, ainda estava 16 contra 3 no placar, mas Fei explica para o Titã que esse jogo estava prestes a virar para o lado da humanidade. Ele revela o verdadeiro nome desse jogo: se chama Reverso, um jogo japonês mega famoso que eu nunca tinha ouvido falar, mas conheci pela primeira vez nesse anime fantástico que um dia eu com certeza vou trazer nesse canal. Nesse jogo, a cidade é o tabuleiro e os jogadores eram as pessoas. Quando a pessoa era tocada, o time dos deuses tomava as pessoas para o seu lado, mas os humanos também têm a sua chance de trazer os seus aliados de volta para o time original. É isso que acontece no jogo de Reverse, é como se a pessoa tivesse virado. Reverse também termina quando não for mais possível jogar, ou seja, quando o tabuleiro estiver cheio. No caso do tabuleiro cidade, isso seria quando o gigantão destruísse todos os prédios, e o vencedor seria quem tivesse mais peças no tabuleiro. Além disso, Fei percebeu aquela jogada suja no começo. Quando somente um jogador tinha sido trocado de time, as pessoas próximas mudaram juntos, mesmo sem terem sido acertadas. Isso aconteceu por terem sido jogadas contra a parede e ficado igual uma fileira. Igualmente acontece no jogo Reverse. Fei revela então seu grande plano: distrair o Titã para que Lesha e Asta, trabalhando juntas, usassem a mesma estratégia para dar um checkmate nesse jogo. As garotas saíram do esconderijo e Asta usa sua magia de vento para jogar 7 participantes contra a parede. Lesha então tocou em somente uma pessoa e toda a fileira retornou para o lado dos humanos.
humanos. Isso foi antes do último prédio desabar. O placar ficou 10-9. Assim acabou com a vitória dos seres humanos, pois eles tinham mais peças dentro do tabuleiro. O deus Titã aceitou sua derrota. Esse foi o fim do jogo. E de volta ao mundo dos humanos, Miranda comemora a vitória, pois já fazia 35 anos que a humanidade não ganhava dos deuses. Assim esse pega-pega recebeu a maior audiência desse mundo. E graças a vocês esse vídeo também vai. Miranda agradece Faye, aquela vitória foi tudo graças a ele. E pergunta como foi fazer uma parceria com uma deusa de verdade, pois os dois estavam tão sincronizados que nem pareciam uma dupla nova. Faye disse que foi uma experiência incrível, e a garota entendia tudo que ele falava só com seu olhar. E a antiga deusa era realmente uma mulher muito impressionante. Porém Miranda fala que ela ser uma deusa não tinha nada a ver com isso. Tudo aconteceu por causa do trabalho em equipe entre os dois. Ela também fala que antes de conhecer ele, a deusa sempre jogava sozinha. Faye se lembrou de seu passado, vendo que os dois eram iguais, pois ele também jogava sozinho. Naquele tempo, Lash era invencível e ninguém se comparava. Mas com os dois gênios trabalhando juntos, o sonho de Faye poderá se realizar. Ele poderá ganhar o jogo dos deuses e desejar tudo aquilo que quiser. Então Faye foi até o quarto da garota. Ela estava assistindo as gravações do seu jogo de pega-pega dos deuses e já assistiu 4 vezes. A garota estava viciada nos streaming. Já faz um tempo que Leisha quer saber qual é o maior desejo de Faye quando eles vencerem o jogo dos deuses. Ela queria ser uma deusa completa, mas ainda falta ele falar o seu desejo. Faye explica que deseja encontrar uma pessoa que ele sempre jogava junto quando era uma criança. Ela ensinou tudo sobre os jogos para o garoto e sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo o garoto sempre perdendo para ela, até o dia em que ela foi embora. E prometeu que os dois iam se ver de novo. Desde aquele dia ele deseja encontrar e agradecer aquela pessoa. Tudo que ele se tornou hoje foi graças a ela. Leisha achou um ótimo desejo, mas pergunta para Faye se ele tinha mais pistas sobre essa garota. Faye não sabe seu nome, não se lembra de seu rosto e nem da sua voz. Tudo que ele se lembra é que a mulher tinha cabelos vermelhos iguais aos de Leisha. Na primeira vez em que se conheceram, Faye achou que Leisha tinha alguma relação com a garota. Leisha ficou meio suspeita, mas disse que não tinha como. A deusa ficou por 30 mil anos dentro do gelo, mas disse que vai ficar ao seu lado. Juntos, os dois parceiros vão vencer esse jogo dos deuses e realizar seus desejos. Enquanto eu acho que ainda tem muita coisa suspeita no ar. Agora eu peço para que você deixe o like se curtiu, comente e compartilhe para a gente trazer a continuação. Também assista esse vídeo que tá muito épico.